Primeiramente, oi gatedos! Segundamente, tudo bem com vocês? E terceiramente, God Save the Queen! Bom, gente, eu sei que estou em dívida com muitos de vocês que já me indicaram milhares de séries que estão anotadas e um dia, assim, com o decorrer da minha vida inteira, talvez serão necessárias outras, eu vou assistir, mas eu comecei a assistir The Crown. Vou explicar por quê. Uma questão aí de custo-benefício. Eu tô de férias, então eu tô na praia, então eu tô deixando uns videozinhos gravados pra vocês. E eu precisava, assim, assistir uma série. Eu queria fazer um vídeo sobre série, então eu precisava assistir uma série, mas eu precisava de uma série compacta pra esses dias que eu estou aqui em Caxias do Sul. Aquelas que contam a história da vida. Então eu resolvi assistir The Crown, porque é uma série que tem uma temporada só, é uma série nova, tem 10 episódios, cada episódio tem 1 hora, então 10 horas você mata a série, 2 dias aí, se empenhar, uma grande maratona já tá vista. É uma série que tá bombando bastante, recém ganhou Globo de Ouro, né, recém-médio, no dia 8 de janeiro rolou o Globo de Ouro, então ganhou melhor série de drama e melhor atriz de drama com a Claire Foy. Eu realmente não pesquisei como é que se diz o nome dela, mas ela é muito boa mesmo. Mas enfim, então me surgiu essa curiosidade de ver essa série e também por ser uma série que se trata de uma história real. A história de ninguém mais, ninguém menos que Rainha Elizabeth Regina. A Beth Regina. Ai, assisti a série, eu tô super íntima da Betinha. Não, gente, enfim, é a história dela. A história começa mais ou menos ali no final da vida do pai dela, o rei George. E quando ela se vê, do nada, que tem que virar rainha aos 25 anos de idade. A série, ela é muito detalhada. Por vezes ela tem um enredo até meio lento, mas é que o diretor que é cadê daqui? Peter Morgan. Foi ele que fez o filme A Rainha também. E pro filme A Rainha ele já tinha feito uma grande pesquisa, agora pra série também. Então toda essa pesquisa muito grande que ele faz, dá pra ver que ele coloca nos detalhes da série, assim. Por isso que às vezes ela parece um pouco lentinha e tal, um pouco estafante, mas em linhas gerais eu acho isso muito legal, porque são coisas que nós, meros mortais, que não somos da realeza, não saberíamos jamais. A série estreou no dia 4 de novembro na Netflix, um dia maravilhoso, um dia incrível, o melhor dia do ano. Dia, inclusive, acho, assim, dia mais do que perfeito para estrear uma série sobre uma rainha, né, gente? Eu acho, só acho. E desde lá, então, que ela está, mas eu só fiquei sabendo mais dela, assim, pelo Globo de Ouro mesmo. Falando sobre a série, eu já dei uma introduzida na história, falando que ela começa ali no final da vida do rei George, início da coroação da Elizabeth, aos 25 anos da rainha Elizabeth. O legal dessa série é que, assim, se pega uma ficção, tipo Orange is the New Black, tu fica, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Meu Deus, acabou a temporada, e agora? A gente mais ou menos sabe o que vai acontecer, porque a temporada da Rainha Elizabeth ainda não acabou. Rainha Elizabeth tá toda poderosa, reinando no auge dos seus 90 anos, e basicamente a história dela a gente sabe, né? Sim, se você não é um estudante da coroa britânica, eu também não sou, mas a gente sabe que ela tá aí, que tem filhos, que tem netos, que tem a Kate Middleton, enfim. A gente sabe que a história tá aí rolando. O que a gente não sabe são os detalhes da intimidade, e essa série mostra muito. E isso é muito legal, porque humaniza. Quando a gente para pra pensar, assim, a gente até tava conversando hoje sobre a série, e eu falei, por vezes dá uma pena da rainha. Aí surge essa questão, mas pena por quê? Rainha, tem dinheiro. Mas quando essas coisas acontecem, até com famosos, enfim, a gente esquece que as pessoas são humanas também. E ela passa por muitos conflitos que todos nós passamos, mas com uma virgulazinha a mais que ela somente a rainha da Inglaterra. Então ela tem que, por muitas vezes, se dividir entre quem ela é de verdade, como pessoa, e quem ela é como rainha, como representante de um povo. E eu, assistindo a série que humaniza muito isso, tu fica se questionando, poxa, que difícil, sabe? A pessoa... uma guria com 25 anos tem um peso desses na vida, morre o pai, aí no dia seguinte, morreu o pai, ela já tem que se assumir rainha, não pode nem sofrer pela morte do pai, porque agora ela é rainha, e entre outros muitos dramas, como mulher, como mãe, como irmã, como filha, vamos dizer assim, a gente pode viver, e ela muitas coisas não pôde viver por ser rainha e ter que tomar decisões de rainha e não de
ser humano comum. Enfim. Outra coisa legal, assim, que, tipo, a gente sabe a história e a gente não fica nessa ansiedade agora, quem morre, quem vive, quem não sei o quê. Mas, por exemplo, o marido dela, o Philip, o Duque, Philip, o Philip. Sou íntima, assisti a série, sou íntima. Eu não tava por dentro da história dele. Pra mim, ele já teria morrido. Mas eu descobri que ele ainda vive, então... Há milênios eles estão juntos, a rainha e o Philip. Eu esperando uma morte trágica dele na série, porque daí a gente vai puxando isso, né? Essa coisa meio... que a gente espera, assim, meio da ficção, esperando umas viradas dramáticas que tem, né? Afinal, é uma família real, mas não exatamente assim como tu imagina às vezes. Dei spoiler, mas é um spoiler que tá aí, né? Tá aí no Google, a história da família real, vai tá ali, com certeza. Os atores são sensacionais. Como eu disse, essa série me atraiu muito por ser uma história real. Além de contar a história da Rainha Elizabeth, é óbvio que acaba permeando os contextos históricos e que ela se insere, então já dá aquela atualizada aí no registro mental da memória falha da pessoa, que às vezes não lembra de muitas coisas. E os atores são sensacionais, os figurinos, gente, e os cenários são deslumbrantes. Pesquisando algumas curiosidades sobre a série, que eu pesquisei depois que eu acabei de ver pra não ter spoiler, eu descobri que a série de TV mais cara, mas já produzida, custou 130 milhões de dólares só a primeira temporada. Mas é que também tu imagina o tamanho da responsabilidade desse povo de fazer uma série sobre uma família real que ainda está viva. É a história das pessoas que ainda estão vivas. Aí eu e o Rafa falando, né? Será que Queen Elizabeth, Betinha íntimas, senta, pega sua pipoquinha e assiste Netflix? Não sabemos. Será? Pensei que talvez não Betinha, mas seus filhos, o Princinho, Charles... E como é que é? O William... Enfim, a galera toda. Tá prevista esta série mais 6 temporadas. The Crown foi a terceira pior audiência de estreia da Netflix. Mas... superou aí, ganhando Globo de Ouro. Não é por nada que as pessoas se surpreenderam tanto, porque ganhou de Stranger Things, ganhou de Westworld, ganhou de Game of Thrones. Então, algo muito bom tem, né? E tem mesmo, gente. O que eu quero dizer com tudo isso, assistam, vale a pena. Além de ser uma série visualmente muito bonita, com muito cuidado com cenário e figurinos, os atores são excelentes. Você atualiza o seu contexto histórico aí na sua cabeça. Vale muito a pena. Curti muito mesmo. Estou ansiosa por uma segunda temporada. Não tão ansiosa como estou pela quinta de Orange is the New Black, mas ansiosa sim pra ir sabendo mais segredos sobre a coroa britânica. Era isso, gente. Me sigam nas redes sociais. Twitter. Tipo... Twitter, Instagram, Snapchat. Também curte a nossa página lá no facebook.com/terceiramente. E não deixa, óbvio, de se inscrever no canal. Muito importante, gente. Alô, Brasil. Se inscrevam no canal and ativem o sininho, porque há boatos que o YouTube anda boicotando aí um pessoal. Talvez eu seja um desses. Então era isso, gente. Até a próxima terça-feira. Beijos de luz!